Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa 8ª aula e nessa aula a gente vai falar então sobre transformações lineares. Nesta e na próxima aula a gente vai falar sobre esse tema, tá? Então, qual que é a ideia de transformações lineares? Então, dados dois espaços vetoriais, U e V, será que existe uma aplicação entre esses dois espaços, né? Em U eu tenho uma soma, eu tenho um produto por escalar, e em V eu tenho também uma outra soma e um produto por escalar. Será que existe uma aplicação entre eles, né? Uma função entre eles, T, que respeita essas operações, né? Será que existe uma aplicação entre os dois que preserva a estrutura de espaço vetorial? Ou seja, que se comporte bem com relação às operações, né, de U e de V? A resposta então para essa questão é positiva. A aplicação que a gente vai definir então é exatamente a aplicação que satisfaz essas propriedades, tá? Que são chamadas transformações lineares. Veremos que tais transformações são as aplicações mais naturais possíveis com essa propriedade, tá? Além disso, veremos diversas propriedades que são utilizadas em diversas áreas, como por exemplo na área da computação gráfica, tá? Estabeleceremos uma relação biunívoca entre transformações lineares e matrizes, tá? E vamos visualizar no final da aula que vem, geometricamente, o que essas transformações lineares fazem no plano, tá? Então, isso que a gente vai falar na aula de hoje e na próxima aula, na 9ª aula também, tá? Sobre esse tema. Bom, então o que é uma transformação linear? Uma transformação linear é uma função, é uma aplicação entre dois espaços vetoriais. Então eu vou considerar U e V, dois espaços vetoriais sobre K, onde K pode ser R ou C, né? Então é o conjunto dos números reais ou dos complexos. Geralmente a gente trabalha sobre números reais, mas aqui eu estou definindo de modo geral, tá? Então uma aplicação entre U e V, ela é dita uma transformação linear. Então ela é uma transformação linear. Se satisfaz o quê? Bom, então eu quero o quê? Eu quero que seja uma função que respeite as operações de U e de V, tá? Então, fazer a aplicação T numa soma de U1 com U2, vai ter que ser quem? Vai ter que ser a soma das imagens, tá? Isso quer dizer que essa aplicação, ela respeita, né? Ela é compatível com a soma com a soma dos espaços vetoriais. Por quê? Aqui, essa soma aqui é a soma de elementos de U. Então, essa soma é a soma do U como espaço vetorial. Agora, essa soma aqui não. Essa soma é a soma de elementos que estão em V. Então, essa é a soma de V. Então, eu estou falando que aplicar T na soma de U vai ser igual a somar, né, as imagens em V. Essa que é a ideia. Então, ou seja, aqui a transformação T, ela quebra na soma. Então, toda vez que eu falar tal transformação, né, tal aplicação quebra na soma, significa exatamente isso. Que T da soma é a soma dos P's. Simples assim. Além disso, também a gente tem esse produto por escalar, né, que é um lambda U. Então, aqui eu tenho um produto por escalar dentro de U. Esse produto por escalar dentro de U vai ter que coincidir com o produto escalar dentro de V, né? Mas aí quais são os elementos que estão em V? Então aqui o T de lambda U vai ser lambda T de U. Ou seja, o lambda aqui ele pula para fora. Então o escalar pula para fora de uma transformação que é linear, tá bom? Então essas são as condições para uma transformação, né, uma aplicação, uma função entre dois espaços vetoriais ser uma transformação linear. Então ela quebra na soma e o escalar pula para fora, tá? Então essas são as propriedades. Aí a gente tem uma proposição que diz o seguinte: eu não preciso verificar uma condição de cada vez. Essa condição aqui da soma e essa condição do escalar. Não precisamos analisar separadamente. Podemos analisar tudo junto, né? É isso que essa proposição diz. Então, seja U e V espaços vetoriais sobre K,
uma aplicação entre U e V é uma transformação linear, C e somente C. O que vai acontecer? Quem é T de lambda U1 mais U2? Então, ó, quer dizer que ele quebra na soma, então vai ficar T de lambda U1 mais T de U2. E além disso, o lambda pula para fora, então você pode tirar ele daqui e colocar aqui fora. Então, ou seja, eu posso verificar as duas condições em uma só, fazendo lambda vezes o primeiro componente aqui da soma, né, e somando. Então ele vai ter que quebrar na soma e além disso o lambda sair para fora. Então ao invés de verificar cada uma dessas duas, eu posso verificar uma condição só dessa maneira, tá bom? Pode ser as duas maneiras. O que vocês acharem mais confortável, vocês podem fazer. Se preferem verificar as duas, verifique as duas. Se quer já fazer de modo direto e verificar uma só, já pode verificar uma só, tá? A demonstração dessa proposição fica como exercício para vocês, né? Vocês podem pensar aí como que seria a demonstração ou podem procurar em qualquer referência que tenha sobre transformações lineares.